agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura. E sem dúvida, um momento delicado na vida de pais e mães é a adaptação dos filhos à escola ou à creche. Na maioria dos casos, no primeiro dia de aula, as crianças, assustadas com o novo ambiente, protestam, choram e pedem para voltar para casa. E essa resistência pode durar vários dias. Não são muitos os casos de adaptação imediata. E a gente pergunta então, como é possível tornar esse momento menos difícil? Como preparar a criança para esse momento? E como despertar o interesse dos pequenos por esta nova rotina? Para responder a essas perguntas, a gente conversa agora por telefone com a psicóloga e coordenadora pedagógica Filipa Castanhinha. Boa tarde, Filipa, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Fala pra gente então de que forma a gente pode pensar em preparar as crianças para esse momento do primeiro dia de aula na escola ou na creche. Então, em primeiro lugar, eu acho que os pais devem transmitir sempre muita tranquilidade para os filhos. Sejam elas crianças de 6 meses, bebês de 1 ano, ou crianças um pouquinho mais velhas, como as que vão para a escola mais tarde, por volta dos 2, 3 anos de idade. Porque as crianças sentem a ansiedade dos pais em qualquer fase, desde a gestação até o momento em que estão cá fora. Então, o primeiro passo é os pais transmitirem tranquilidade para os filhos. Bom, isso varia um pouco, como você está dizendo, então, de acordo com a idade da criança, né? Uma criança menor talvez vai sentir mais do que uma criança maior, a gente consegue dizer isso? Então, eu acho que pode acontecer os dois casos. Na realidade, quanto menor for a criança, mais fácil pode ser a fase de adaptação, porque a memória da criança é menor. Então, ela vai ter menos memória relativamente à estadia em casa, à ida ao parquinho, ao encontro com outros bebês. Então, ela vai acabar se adaptando de uma forma talvez mais rápida à escola do que uma criança mais velha. A partir de 1 ano, 1 ano e meio, aí os pais têm que fazer um processo mesmo em casa. Eu acho que é muito importante os pais conversarem com os filhos, mostrarem, irem até à escola para as crianças sentirem que aquele espaço também vai ser deles, falarem que aquilo vai ser uma escolinha, que eles vão aprender coisas novas, mostrar o uniforme. Enfim, eles têm que sentir parte do processo. Então, de certa forma, você está dizendo que uma criança que eventualmente começa numa creche, desde pequena, ela pode sofrer menos com essa adaptação do que uma criança que, enfim, não passou pela educação infantil, vai começar direto na primeira série por ter passado o resto do tempo direto em casa com os pais. Exatamente, eu acho que isso pode acontecer. Eu acho que na maioria dos casos é isso que acontece. Quanto menor for a criança, mais fácil é o processo de adaptação. Bom, para os pais, enfim, que estão nesse momento de começar a se preparar para levar a criança para o primeiro dia na creche ou na escola, você falou um pouco de conversar com a criança, tentar prepará-la, mas muitas vezes nem isso adianta, né? Chega no primeiro dia, a criança chora muito ou quer voltar para casa. E que recomendação você faz então nesse momento? Os pais devem deixar a criança sair, enfim, para ela ter o seu próprio tempo de adaptação, ou de fato devem ceder esse pedido, devem levar a criança para casa mais um dia, conversar mais um pouco? Que recomendação você daria? Olha, eu acho que é importante que os pais tenham orientação na própria escola. Depende de cada criança e depende de cada escola. Mas, no seu geral, eu acho que é muito importante que os pais falem com as crianças e orientem de forma a que expliquem que vai estar lá a tia. Podem até, há pequenos truques que os pais podem fazer. Por exemplo, que seja não a mãe a levar a criança à escola, que seja alguém que sirva como mediador, ou uma babá, ou uma avó, ou uma tia, uma madrinha, enfim, alguém que possa fazer isso por ela, que a criança vai sentir menos a separação, não é? E para as crianças menores, algum objeto de apego, algum brinquedo, alguma coisa que as crianças se sintam confiantes e confortáveis, que aquilo seja uma coisa segura para elas. Filipe, você acredita que esse primeiro momento, o primeiro contato da criança apresentada à escola vai definir, de certa forma, pode marcar a forma como a criança vai se relacionar com os anos seguintes dentro da escola, pode rejeitar a escola por conta de um primeiro momento traumático como esse? Olha, eu acho que são casos raros que acontecem, porque a fase de adaptação é normal que as crianças chorem, até que os próprios pais também chorem, e aconselho vivamente a que não façam isso à frente das crianças, não é? Que se segurem e chorem num local mais isolado, nunca à frente das crianças. Mas eu acho que para ser um trauma,
é preciso que a adaptação seja uma coisa muito, muito, muito difícil. E normalmente é difícil para algumas crianças na primeira semana, na segunda semana, mas depois vai harmonizando, as coisas vão ficando mais calmas, para os pais também a ansiedade vai diminuir, a confiança que é gerada em torno da instituição escolar vai aumentando, dentro dos próprios educadores, eles vão vendo os trabalhos que as crianças vão produzindo, vão vendo o ambiente emocional em que a criança está sendo educada, então toda a ansiedade diminui e da própria criança também. Se por acaso a criança não se adaptar à escola mesmo, então aí pode ser caso de ir para outro tipo de instituição em que faça uma transição um pouquinho mais como mediação, em que o pai esteja presente e vá saindo de uma forma mais apaziguadora, mais tranquila durante mais tempo. E então aí pode ser o caso de mudar de escola, que também acontece. Filipa, você falou de casos de pais que choram, né? Muitas vezes você acredita que a reação dos pais é muito mais forte, acaba influenciando a reação das crianças também? Com certeza, com certeza. Como psicóloga eu posso afirmar que tudo o que os pais sentem é transmitido para os filhos, tanto de forma direta como de forma indireta. Tanto verbalmente como por expressões faciais, por gestos. E se a mãe está nervosa ou ansiosa, com certeza a criança vai sentir isso. E isso pode dificultar o processo de adaptação. Muito bem, Filipa Castanhinha, muito obrigado por ter participado do Conexão Futura de hoje. Obrigado, boa tarde. Obrigada eu. Muito bom. Vou mostrar para você em casa também um site que tem outras dicas. Se você buscar na internet, tem muita informação. A gente selecionou esse aqui para você do site da revista BB, então bb.com.br, onde você encontra aqui 7 dicas para adaptar a criança à creche. E aí fala aqui um pouco desse momento da licença maternidade da mãe, acabou esse momento, tem que colocar a criança no berçário quando não tem alguém da família para cuidar. Então eles apontam aqui alguns caminhos, como fortalecer os vínculos afetivos desde o nascimento, escolher bem a escola para poder confiar e deixar a criança tranquila, poder voltar às suas atividades e trabalhar, introduzir alimentos sólidos com antecedência, então não deixar para a escola ser o espaço onde a criança vai de fato conhecer os primeiros alimentos sólidos. Depois dos 9 meses o bebê vai dar mais trabalho, claro, do que um bebê muito pequeno, então já está preparado para isso também. Administrar a emoção do pai ou da mãe na hora de ir embora, então isso aqui é fundamental, como já dizia a Filipa, né, do pai controlar essa emoção para acabar não influenciando aí a criança a ter uma reação mais forte. Marcar presença na adaptação, ou seja, né, acompanhar como é que a criança vai se adaptar esses primeiros dias na escola e, claro, cuidar dos detalhes da adaptação, conversar muito com os professores e conhecer bem a instituição onde você vai estar deixando o seu filho. Muito bem, dicas dadas, a gente fala agora da próxima entrada do Conexão Futura, quando falaremos sobre alimentos transgênicos. Você sabe como são produzidos esses produtos agrícolas modificados geneticamente? A produção de transgênicos no Brasil aumenta a cada ano e a gente pergunta, né, muita gente se pergunta se esses produtos são saudáveis. Você quer saber a resposta? Então não perca essa discussão. Desde já mande sua pergunta para o Twitter do canal Futura ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 3523 4098. Os contatos estão aí na tela para você. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Globo Ecologia, e eu estou aqui esperando você. Até já.